Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da nossa lição, aprender um pouquinho da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu já estou aqui com o meu guia, né? Missão de Deus, minha missão. Hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro, para a gente ver o que é que tem de especial aqui de conteúdo para a gente entender mais sobre a Bíblia, tá? Eu digo sempre que eu faço esses vídeos aqui para me ajudar na minha rotina diária. É importante a gente ter a rotina diária de estudar a Bíblia, para a gente estar mais perto de Deus, porque senão o dia a dia, a correria acaba fazendo a gente fazer outras coisas e deixar aí quase nada para ler a Bíblia, para estudar, para estar perto do nosso Criador, tá bom? Então espero que esteja te ajudando aí, fico feliz com alguns comentários, né? Minha cunhada que está lá em Portugal, Ana Paula, aí acompanhando aqui. Obrigado, Paulinha. E é bom saber que a gente está se ajudando, né? Você disse que eu te ajudo, mas você me ajuda também a continuar aqui firme fazendo esses desafios aqui de estudar, gravar, editar e postar todo dia, que não é fácil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos lá então, logo após a vinheta. Maravilha, maravilha. Então pega o seu guia aí, se você não tem um guia físico, você pode pegar no site cpb.com.br. Tem o link aí do site escolasabatina.net para você pegar o PDF e estudar também, porque é bom você acompanhar os guias de estudos aí, ver direitinho depois as passagens, tá bom? Eu já fiz aqui o estudo de ontem, né, que foi domingo, e do sábado, tá aqui no card, passa para você recapitular e entender. A gente está falando nessa semana sobre a missão em favor dos poderosos. Então, para a gente começar, vamos fazer a nossa oração inicial aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por ontem, aniversário da Thalinha, que fez 3 anos, minha filhinha, que foi tudo bem, maravilhoso. Nesse momento aqui eu te peço a tua proteção, a sua sabedoria, que seu Santo Espírito derrame sobre mim para falar o que de fato é verdade, é necessário e correto, tá? Afasta qualquer coisa ruim de nós, abençoa cada pessoa que está aqui perto acompanhando esse vídeo, estudando com a gente, que a gente possa criar esse hábito sempre de estudar e colocar em prática o que a gente tem estudado. Perdoa os nossos pecados, nos dá uma semana feliz, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Vamos compartilhar aqui, fazer a transição. Então vamos lá, segunda, dia 27 de novembro, a gente está na lição 9 da Escola Sabatina, nosso guia de estudo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente está falando, como eu disse aqui, da missão em favor dos poderosos, né? A gente já falou aí de como é importante a gente amar Deus sobre todas as coisas, o próximo, e desempenhar a missão de levar a palavra de Deus, o Evangelho, para todo mundo, todas as pessoas, independente de classe social, de cor, né, de cultura, enfim. E na segunda-feira está trazendo aqui o estudo de Naamã, a história de Naamã na Bíblia, o poderoso Naamã, né? Aqui eu peguei do professor Gilberto Brasiliano, ele fala: Jesus deseja alcançar todos os corações, até do mais poderoso, do mais rico, do mais influente, e abençoá-los com a salvação, com a vida eterna, né? Todo mundo é digno, tem um direito, né, de receber a vida eterna, né? Muitas vezes vamos precisar de paciência e oração. E aí vem contando a história de Naamã, que a gente vai ver aqui rapidinho, se debruçar esse dia de segunda sobre a história de Naamã, que dá essa experiência aí, né, que às vezes nem todo mundo entende logo de primeira, de imediato, ou em curto período de tempo, a questão da salvação, de Deus, como adorar, como obedecer. E a gente vai ver isso aqui no exemplo de Naamã. Cristo morreu por todos, não importando a posição social da pessoa. Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz. E aqui o guia recomenda a gente ler 2 Reis, do capítulo 5, do verso 1 ao 19, né? E aí tem uma pergunta, já começa com uma pergunta aqui, ó: como podemos alcançar pessoas para o Senhor, né, para Deus? Como é que a gente faz isso, né? E aqui o professor Brasiliano, como sempre, trocando em miúdos aí, como a história do poderoso Naamã nos mostra como podemos alcançar pessoas elevadas para o Senhor. Então fica mais claro aí entender o que é que o guia quer que a gente pesquise e responda, tá bom? Então vamos ler aqui rapidinho. Eu sei que são muitos versos, mas vale a pena, caso você não conheça a história do Naamã. Então bora aqui, 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 19. Naamã, o comandante do exército da Síria, então era um cara que era super poderoso, influente, né? O comandante do exército sírio, né? Era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele, ele sofria de lepra, né? Veja que o contexto aqui é interessante, porque a Síria estava lutando contra Israel, né? E Deus, por diversos motivos, né, tinha dado a vitória aos sírios, né? Derrotou o povo de Israel. Então, assim, essa história e a Bíblia está repleta de experiências e de porquê, às vezes, Deus permite que coisas ruins, até fracassos aconteçam na nossa vida, porque Ele tem um plano muito maior lá na frente, mas Ele quer nos ensinar algo, enfim.
São coisas assim que essa história dá para tirar muitos fundos morais aí, muitas lições práticas para a nossa vida. Tá? Então, ó, num dos seus ataques contra Israel, ou seja, a Síria estava brigando contra Israel, o povo de Deus, né, escolhido ali, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Então o povo de Israel, Naamã estava brigando ali, derrotou os israelenses e ainda pegou uma menina de israelita, colocou como escrava e levou para trabalhar na casa dele. Né? Um dia, a menina disse à patroa, disse à mulher de Naamã: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, o profeta do meu povo, pois ele o curaria da sua doença. Então a menina israelita, que exemplo, escrava, estava ali e se compadeceu do patrão, né? Então já deixa um exemplo claro aí de cristianismo. Ela o exército dela foi destruído, o povo de Israel perdeu, ela foi levada como escrava para trabalhar lá e mesmo assim ela aprendeu a amar o patrão dela, né? O comandante do exército que destruiu a família dela, que, né, levou-a como escrava. Olha que é o que a gente está estudando aqui durante essa semana, né? A questão de amar a Deus, amar o próximo. Então fica aí esse exemplo pra gente aí, né? Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Então Naamã pegou e falou: a menina que trabalha lá em casa israelita disse que eu posso ser curado pelo profeta dela lá, de Samaria, de Israel, né? Do povo de Israel. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Tá? Então o rei de Naamã foi lá e mandou uma carta para entregar ao rei de Israel. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levara dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é o meu oficial. Eu quero que você o cure. Resposta curta. O rei chegou: ó, Naamã é meu oficial do exército aqui, eu quero que você cure ele. Imagine o rei chegar isso pro outro, falar isso pro outro, né? Imagina o que é que o rei de Israel, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: imagine, como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus, que tem o poder de dar a vida e de tirar? Ele tá querendo briga, né? Então assim, rasgou, ficou ali: meu Deus, tô lascado, tô lenhado aqui. O cara veio daqui a pouco tempo, destruiu, levou escravo, destruiu aqui, a gente perdeu a guerra, agora ele tá mandando curar esse cara aqui. Tipo assim, é uma armadilha. Se eu não curar, ele vem aqui, vai achar uma justificativa, um motivo para vir e acabar com tudo de vez. Aí rasgou sua roupa, né? Assim, os desígnios de Deus ninguém sabe, né? Então, Deus permite, como eu falei. E aí, o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei. Então, o profeta Eliseu descobriu ali o zuzuzu, que o rei devia estar agoniado, né? Falou: pronto, a Síria vai atacar aqui e vai arrombar com tudo aqui, né? E aí, o profeta Eliseu soube disso e falou com o rei: por que o senhor está tão preocupado? Olha a função do profeta, né? Do cara que está em comunhão com Deus, né? Sabe dos desígnios de Deus, né? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Olha a fé, né? E a confiança. E aí falou: ó, rei, tá com medo de quê? Aqui tem profeta, aqui tem servo do Deus vivo, né? Manda esse cara aí vir falar comigo aqui. Puxou a responsabilidade para si, né? E então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Então Eliseu nem saiu, nem foi falar com ele. Então o servo ali, né, de Eliseu é que foi, o aprendiz ali, falar e disse que era para mergulhar 7 vezes, né, no Rio Jordão. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente para me curar. Então assim, ele que era o chefão do comandante do exército, né, todo poderoso e influente, e a pessoa não quis nem falar com ele. Falou: ó, manda ele mergulhar lá no rio. Tipo assim, isso aí é coisa pouca, né? Besteirinha. Manda ele dar 7 mergulhos lá, que Deus aqui já resolve. E ele ficou ofendido, né? Porque, pô, como é que ele, oficial, comandante, o sacerdote Eliseu, o profeta, nem foi lá falar com ele, né? Se sentiu humilhado, né? E aí ficou zangado e aí ele saiu, né? Se revoltou, disse que afronta, né? E tal. Além disso, por acaso, os rios Abama e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio aqui da terra de Israel? Então, tipo assim, se eu fosse para tomar banho, mergulhar no rio, por que eu não mergulhei no rio lá? Precisei vir aqui falar com ele. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo, né? Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram. Então os empregados dele, né, chegaram ali e falaram: se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não ia fazer? Então por que o senhor não vai lá e faz e vai se lavar como ele disse? Que é tão simples, é tão, né, boba. E se o senhor ficar curado? Né? Então às vezes a gente tem isso, às vezes a gente quer que a coisa seja muito difícil, né? Que as coisas, que a gente fica esperando
coisas muito complexas, né? E às vezes Deus dá uma resposta simples pra gente. Fica esse aprendizado aqui no guia, né? Às vezes coisas simples que tem a solução para os nossos problemas e a gente fica procurando, aí como eu falo, tempestade em copo d'água, querendo procurar uma solução milagrosa, super complexa, né? Para um probleminha que Deus é muito maior do que qualquer problema, né? Então ele colocou aqui, ó, os trabalhadores, né, os servos que chegaram para ele e falou: ô patrão, ô chefe, ô comandante, se ele fosse mandar fazer qualquer coisa difícil, você ia fazer. Por que ele tá mandando uma coisa fácil e você não faz? Né? Então, às vezes a gente tem que refletir nisso também, né? Às vezes são coisas simples que Deus pede pra gente para obedecer e fazer o simples, o básico, que às vezes a gente relaxa, né? Negligencia porque acha que é fácil demais, né? Ah, isso aí é muito besta, isso aí é pequeno demais, não vai surtir efeito. E aí que a gente se engana e é aí que a gente tem que ficar atento. Porque quando a gente é fiel nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, nos detalhes pequenos, nas coisas simples, a gente acaba sendo fiel no muito também. E Deus nos abençoa, tá bom? E aqui então, ó, em 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, né? E perceba que o 7 na Bíblia é sempre um número abençoado, santificado, separado, né? Perdoar 70 vezes 7, 7 voltas na muralha, né? Das 7 mergulhos, 7 são as cores do arco-íris, né? 7 são os dias da semana, enfim. E muita coisa trazendo o 7 da criação, do dia de descanso, do sábado, né? Do dia que a gente tá ali perto de Deus, conectado com Deus, né? É o número da perfeição, né? Então ele aí deu 7 mergulhos, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. E aí falou que ele dá recompensa, né? Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Então o profeta falou: não mereço presente nenhum, quem fez tudo foi Deus, não fui eu, né? Então eu só fui instrumento, não quero presente nenhum. E a gente viu isso nos estudos passados, né? De não esperar recompensa, ajudar sem esperar retorno nenhum, né? Então, Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. E aí Naamã disse, aqui já vem algumas coisas também, né? Pra gente avaliar, analisar. Naamã disse: já que o senhor não quer aceitar o meu presente, né, então deixa eu pedir um favor, né? Deixa que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor, né? O povo de Israel. E aqui, ó, mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, né? Ele já coloca, vê como o ser humano é, né? Acabou de ser curado, acabou de proferir, de falar que ia adorar só Deus, mas ele já vem com, ó, mas é o seguinte, ó as conveniências, né? Então, a dificuldade da pessoa entender realmente que foi feito um milagre, que Deus operou na vida dela e a resistência em obedecer, quebrar o paradigma, né? Por isso que a Bíblia fala de ter paciência, sabedoria. Olha aqui, ó. Mas eu gostaria que ele me perdoasse de uma coisa. É a seguinte: quando eu tiver que acompanhar o meu rei, do templo de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que acompanhar o rei, vou ter que adorar esse Deus também aí. Né? Que o Senhor possa me perdoar aqui. Ou seja, de antemão, já estou dizendo aqui que eu vou ter que desobedecer ali, vou ter que adorar outro Deus, vou ter que pecar, né? E às vezes a gente tem que ter cuidado para não estar agindo assim também, né? Porque Deus é misericordioso, mas ele é justiça também. A gente não adianta. E tem muita gente que fala: mas Deus me perdoa, eu vou pecar aqui, Deus me perdoa. E fica usando isso. E Deus julga o coração. Deus vai julgar o coração se aquilo é sincero realmente. Aqui a gente vai ver no estudo que parece que realmente é genuíno, é legítimo. Naamã ficou ali preocupado, ficou ali aflito, angustiado, porque, poxa, Deus me curou, eu sei que ele que existe, mas se eu for lá, vou ficar complicado minha situação com o rei lá, porque ele vai querer que eu adore. Me perdoe por isso, eu já tô falando aqui porque eu vou ter que ir o rei da Síria, eu sou comandante dele, tipo assim, é complicado essa situação, né? Mas realmente, quando a gente entende que Deus é todo poderoso e que Deus pode fazer tudo, a gente não age assim dessa forma, né? A gente evita errar e pedir pecado de forma antecipada daquilo que vai fazer, né? E o profeta Eliseu disse, ó: adeus, boa viagem. Em outras versões fala assim: vai em paz, boa viagem. E o guia vai trazer algumas coisas interessantes para a gente não interpretar isso errado, se vai em paz ou adeus, boa viagem, né? Que muita gente tem pego essas passagens, esses versículos e usado de forma distorcida para suas próprias conveniências, né? Então, vamos aqui ver aqui o que é que o guia de estudo traz pra gente, tá bom? Então aqui, ó, o professor, eu coloquei aqui, ó, como é que a gente pode alcançar pessoas assim com essa história de Naamã, né? Aí, ó, temos que ter paciência e sabedoria com os incrédulos, pessoas que às vezes vão ver ali o milagre acontecendo na vida delas e ainda vão ter atitudes, comportamentos equivocados, errôneos, se manter no erro, se perpetuar no erro, né? Ele vinha adorando, recebeu o milagre, disse que Deus é Deus, e depois ele falou: mas é o seguinte, me perdoe, eu vou ter que adorar ali outro Deus, né? Então, a gente tem que ter paciência, né? Porque se fosse outro para chegar, caramba, né? Como é que você está vendo o que aconteceu isso aqui agora com você, e você tá voltando pro mesmo erro? Outra coisa que é interessante, que lendo aqui o guia, eu coloquei aqui, é o seguinte:
às vezes as pessoas vão ser assim, a gente tem que aceitar, tem que ter paciência, né? E às vezes as pessoas que são ricas, poderosas, que têm influência, às vezes as pessoas já são acostumadas a ser paparicada, a ser, né, sendo bajulada ali, todo mundo fica cheio de dedo. E o profeta chegou e nem foi lá falar com ele, né? Tipo assim, tratou como comum, como normal, tipo assim, ó, servo, vai lá e diz ele pra fazer isso aí. Coisa pouca, isso aí é pouquinha besteira, nosso Deus resolve rapidinho, isso aí é nada. O que para ele acha que é muito, nosso Deus é Deus do impossível, não tem problema que seja maior que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Então essa é a consciência de Eliseu, e tipo assim, esse aí é ninguém perto de Deus que eu conheço, né, que eu sirvo, isso aí, sendo poderoso, rico, pode ser quem for, para mim, vai lá e diz a ele o que tem que fazer. Então e ele foi tocado por conta dessa atitude do profeta, né, ele ficou retado, né, se zangou. Como é que eu sou comandante e o cara nem veio falar comigo aqui? Se fosse para mergulhar, por que eu não mergulhei lá no rio? Tem que vir nesse rio aqui. Então assim, mexeu com o ego, quebrou orgulho, né? Então ele se colocou em um lugar ali de, ó, eu que estou precisando. E mesmo assim ele ia se mandar. Ia embora, se zangou, e os trabalhadores dele que, né, foram lá e fizeram ele refletir. Que às vezes a pessoa fica tão cega, o orgulho, né? A gente falou de orgulho ontem também, que às vezes deixa de aproveitar as bênçãos de Deus, né? Então foi o servo que falou assim, se fosse uma coisa difícil, você não teria que fazer, né? Por que está sendo fácil se você está procurando presepada aí para fazer? Vai, não é fácil, vai lá e mergulha 7 vezes, acabou, né? Então assim, quebrar o orgulho, mexer realmente com o que a pessoa precisa, né? Esses são os desígnios de Deus, tá bom? E aqui o professor brasileiro coloca, ó, o profeta Eliseu teve paciência para lidar com o poderoso Naamã. Para uma pessoa mudar sua visão religiosa leva um tempo. Temos que ter paciência e sabedoria para tratarmos com as pessoas de outras culturas, status e religião, né? Então, mesmo ele sendo curado, mesmo ele falando que agora Deus é Deus, ele pediu ali algumas ressalvas, algumas condições, né? E aqui vem, ó, em 2 Reis, 5, no finalzinho, Naamã fez 2 pedidos incomuns. Depois que Deus o curou da lepra, primeiro ele pediu para levar 2 cargas de terra de Israel de volta à Síria com o propósito de adorar o Deus vivo, né? E aí é o que eu falei, às vezes a pessoa está tão acostumada, olha a importância do hábito, né? O hábito dele era adorar deuses com objetos físicos, né? Então ele achou que para adorar o Deus de Israel ele tinha que levar alguma coisa física ali para adorar, né? Já também não entendendo aí, tendo uma maturidade espiritual, porque a gente sabe que Deus fala que ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em todo lugar, não precisa levar nada. E ainda tem muita cristão, muito evangélico que se apega a objeto, né? A um santo de madeira, a uma cruz, a um texto, a um paninho, a uma água benta. Ou seja, e Deus, que é Deus, às vezes está sendo trocado, está sendo substituído por objetos. Não precisa de nada disso para a gente adorar o Deus vivo, porque ele está em todo lugar, né? E ele nos ouve. E então o Naamã estava ali com essa cultura ainda equivocada de que para adorar o Deus ele tinha que levar, me dá essa terra aí para poder adorar o Deus lá, porque senão como é que eu vou agradecer, né? Se eu não tiver algo daqui dessa terra de Israel, que o Deus de vocês vive, para eu adorar lá na Síria. Então, uma visão deturpada, né? Então ele pediu essas mulas para levar areia, né? E ele coloca, ó, porque teu servo já não oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Está lá o que a gente viu. Então ele quer adorar, e aí, às vezes, não entendendo realmente a magnificência, né? O tamanho de Deus. Embora Naamã claramente seja agora um crente no único Deus verdadeiro, seu primeiro pedido mostra que influências pagãs ainda tinham algum domínio sobre seu pensamento. Então, às vezes é assim, é hábito para a gente mudar, no mínimo, cientificamente falando já, no mínimo 21 dias fazendo a mesma coisa. Aqui, por exemplo, o estudo da lição não tem 21 dias. Então, quando tiver 21 dias gravando, eu já vou começar a criar esse hábito. E os primeiros dias são os mais difíceis, né? É a prova de fogo. Porque se você não ficar 21 dias, você não cria o hábito. Depois de 21 dias, você começa a criar esse hábito e vai fazer falta. O seu corpo fica sentindo falta, né? Quando você vai para academia fazer um exercício, é a mesma coisa. Os 21 dias primeiros é quase um mês aí de ralação, né? O pessoal fala que é a crise de abstinência, né? E aqui é para você criar um hábito saudável. E com Deus não é diferente, né? Então, eu estudo da Bíblia, com tudo aqui, a gente precisa criar esse hábito diário também por isso, né? Por isso que eu me coloquei também esse desafio de estar gravando esse estudo aqui com você. E a gente sabe que às vezes a gente cai, né? Que aí um dia não vai dar, Deus ajude que eu consiga todos os dias, por algum imprevisto, alguma coisa, mas a gente tem que ser perseverante. E esse hábito aqui de adorar com objetos e precisar de isso e daquilo são atitudes pagãs. A Bíblia está falando isso, né? O Guia de Estudo fala isso, né? E a gente tem que tomar cuidado porque tem muito cristão, muita igreja aí evangélica que faz isso, né? E a gente não precisa disso. Lá nos 10 mandamentos tem claro, né? O amar a Deus sobre todas as coisas. Tem lá na primeira tábua da Bíblia, dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. E às vezes tem gente botando objetos como Deus, adorando o objeto ao invés de adorar o Deus, nosso Criador. Então, ó, o comandante sírio considerava o Deus de Israel como uma divindade que deveria ser venerada em solo nativo daquela terra. São regras, detalhezinhos, exigências, como os fariseus colocavam, que inventadas pelo homem. Onde é que estava dizendo? O profeta falou isso? Eliseu falou isso? Alguém falou isso? Onde é que ele tirou da cabeça dele que para ele adorar a Deus de Israel teria que ser venerado no solo daquela terra?
Isso aí é invenção do homem, né? É coisa de pagão. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, essas interpretações que a Bíblia não traz e que as pessoas colocam, tá? Mais uma vez eu vou trazer aqui uma que é um tema caro, que eu sempre falo, tenho recebido essa inspiração para falar, que muita gente guarda o domingo porque diz que Jesus ressuscitou no domingo, pronto. E agora o domingo passou o seu dia de guarda, o dia santo. E onde é que está na Bíblia isso? Não tem. Isso é invenção do homem, isso é uma postura pagã, é uma crença pagã. Porque Jesus e Deus, e a Bíblia não fala em nenhum momento que porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo agora é o dia de guarda. Não tem nada disso. O dia de guarda sempre foi o sábado, desde os 10 mandamentos, né? Abençoou, santificou e descansou. E quando Jesus morreu, ele descansou no sábado também. Só foi ressuscitar no domingo, ou seja, passou o sábado dormindo, descansando. Então, fica claro, essas crenças, é um pouquinho de mentira ali, é uma verdade distorcida, né? Então, ele tem que tomar cuidado com isso, porque não está na Bíblia. E assim como Naamã, que era pagão, tinha o hábito de adorar o Deus da Síria, entendeu porque eles faziam assim lá, que aqui também para adorar o Deus de Israel tinha que ser assim. Nada a ver. Então, embora Naamã reconhecesse a realidade de que não havia Deus senão o Senhor de Israel, ou seja, ele reconheceu isso, o coração dele estava genuíno com relação a isso, ele ainda não se despojara completamente da noção de que Deus estava de alguma forma particular ligado à terra de Israel. Ou seja, ele achava que Deus estava ali naquela terra, naquela região, né? Que, enfim, a visão ainda limitada, né? Assim, em seu próprio país, ele desejava adorar a Deus em solo israelita, colocando aí condutas, né? Colocando aí regras, como eu falei aqui, que não tem nada de legítimo nisso, né? O segundo pedido de Naamã mostra a sinceridade de sua fé. Embora ele tenha resolvido servir apenas ao Deus dos céus, ele percebeu que cumprir tal resolução em seu próprio país idólatra não seria fácil. Então a Bíblia traz que no coração dele, o guia de estudo traz isso, que ele tinha estava com o coração sincero, arrependido, querendo servir a Deus, mas ele sabia que não ia ser fácil porque lá ele era chefe, ele era um cargo de influência e tinha o rei lá, né, que ia exigir que ele adorasse e tal. Como é que ele ia, né, se ver nessa situação conflitosa aí? Como tem muita gente que, às vezes, quando decide ser um cristão, guardar o sábado, recebe um monte de provações, né? Até do empresário, e vem, agora você demitido. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aqui a gente vai ver no final aqui o que é que o profeta fala, né? Então, assim, além disso, o rei da Síria ainda adorava o deus Rimon, e nessa ocupação Naamã serviria como escolta do rei. Embora Naamã não tivesse a intenção de abandonar seus deveres para com seu rei terreno, ele não desejava ser considerado como se estivesse se curvando em adoração a Rimon. Então ele estava ali como servo do rei terreno, né, obedecendo, acompanhando, né, mas ele não queria servir mais o deus que o rei dele servia. A gente deve para interpretar aqui também, né, no meu entendimento, aí me corrige os teólogos, os pastores, que na verdade ele estava querendo ir para acompanhar o rei, mas não iria adorar de fato. Ele se sentia adorando porque estava acompanhando o rei, né? Então dá a entender isso, que ele não ia adorar, se ajoelhar e ficar orando. Ele iria adorar no sentido de estar na presença, ali na geográfica, ali com o rei, dentro do recinto, fazendo aquela adoração com o rei, né? Sendo cúmplice, digamos assim. E isso para ele já era uma afronta. Aí ele falou, como é que eu vou ter que fazer isso, tá bom? Vou ter que acompanhar o rei lá. Dá a entender que é nesse sentido, né? Porque senão seria uma incoerência ele dizer que Deus é Deus, que ele não ia fazer holocausto nem adorar mais ninguém, e depois ele pedir, como eu falei um pouquinho antes aí, para ir lá e fazer. Então, na verdade, quando a gente pega a Bíblia, não se contradiz, dá a entender que, na verdade, ele pediu a Deus perdão por ele estar acompanhando o rei dele nessa cerimônia, né? Nesse culto de adoração ao Deus Rimon, mas ele não iria adorar, ele estava presente. Então dá a entender que tá vendo como é bom o contexto? Dá a entender que o coração e o Naamã estava querendo falar isso com Deus, né? Ó, Senhor, eu vou ter que ir porque eu sou o comandante dele, eu vou estar lá. Eu não vou adorar, mas eu vou ter que estar presente. Então o que ele pediu para ser perdoado foi nesse aspecto, tá? Aí ele coloca aqui, ó: tendo entregado seu coração a Jeová, a Deus de Israel, Naamã não queria fazer concessões à idolatria adorando o Deus pagão. Então fica claro isso que eu acabei de dizer, né? Nem queria que a notícia chegasse a Eliseu de que ele estava fazendo isso. Então ele já avisou de Timó, olha, eu vou estar lá, eu vou ter que estar lá naquele lugar, mas eu não vou estar adorando ninguém, só estou acompanhando o rei porque é meu rei, né? Eu sou comandante dele, eu vou ter que estar lá. Então é nesse sentido, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, né, a língua ferina, então ele já estava preocupado com as fofocas, com tudo, e muita gente às vezes, a gente não agia assim, né? Porque Deus sonda dos corações. Quantas vezes a gente vê relatos na igreja de crentes que ficam ali acusando porque viu fulano não sei aonde, viu fazendo aquilo, né? Então que a gente não possa ser um acusador
E também que a gente possa se precaver. Então fica duas experiências boas aí. Que a gente não possa ficar acusando ninguém porque a gente não sabe do contexto, não sabe porque a pessoa tá ali. E a gente já sai acusando, falando, olha, você viu fulano, eu vi em tal lugar, vi fazendo aquilo, vi com fulano, vi com fulana. A gente já fica ali fazendo zuzuzu sem saber a real, né? Então assim, aí vem as fake news, né? Tá tão em moda hoje aí. E segundo, que a gente pode se precaver. Chama de bom senso, de conduta cristã, né? Ao invés, antes de fazer qualquer coisa que possa nos colocar em uma situação meio que duvidosa, meio que possa desmoralizar, nos expor a nossa fé, a gente deve comunicar antes, né? Então fica essa experiência aí muito boa também que o guia traz pra gente, como o Naaman fez, olha, eu vou estar em tal lugar, eu vou estar fazendo isso, mas é por conta disso aqui, né? É por causa desse trabalho, é por causa disso aqui, né? Então eu vou estar lá, mas não estou fazendo nada de errado, né? Nesse sentido, eu estou lá por conta desse motivo aqui. Então é interessante a gente entender isso aí. Aí aqui vem uma outra questão. Ó. O profeta Eliseu respondeu o pedido de Naamã dizendo, né, adeus, vá com Deus. Aqui algumas versões colocam, vá em paz. E aqui o guia traz uma referência, um alerta também bem interessante. Ó. Essas palavras não devem ser interpretadas como expressão de aprovação ou de desaprovação do pedido final de Naamã. Então, ele pediu ali, né, a primeiro pedido, você lembra comigo? A mula com as terras, né? Com as areias ali para ele poder levar. E o segundo que ele ia acompanhar o rei dele na adoração lá ao rei, Deus Rimon. E aqui o profeta não falou, tá tudo bem. Muita gente pode pegar isso aqui e interpreta assim aí, ó. O profeta disse que não tinha problema ele adorar o Deus lá. Não é isso. A ideia aqui do vai em paz é tipo assim, ó, aquete seu coração, não fique angustiado não, fique tranquilo, Deus sabe o que se passa no seu coração, Deus já entende tudo, vai em paz, né? E tipo assim, confie em Deus que Deus tudo fará, né? Deus proverá. Deus se encarrega de resolver esses problemas que pra gente é tão grande e pra ele é nada. Então, assim, o que o profeta quis dizer é isso, ó, você já está aqui, você já recebeu seu milagre, você reconheceu Deus como Deus Todo-Poderoso, fique na paz, não se preocupe com nada não, que Deus sabe de todas as coisas, Deus vai fazer tudo para que você não caia, não precise fazer nada de errado, né? Então, é esse sentido de vai em paz. Não é que tá bom, pode adorar lá, não tem problema não é isso, né? Então, porque primeiro, como eu falei, o entendimento meu é que ele não foi adorar, ele foi estar presente acompanhando o rei no culto, na cerimônia, né? Então ele já se sentiu aí meio que desconfortável, né? Porque ele já sabia que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, né? E para não ter essas falácias, para não chegar essas coisas de que ele foi ingrato, né? Então é bem interessante a gente ver aqui esse detalhe que parece bobo, mas que o profeta deixa claro aqui, ó, Deus sabe de todas as coisas. Então quando você for provado em algum aspecto da doutrina da fé, dos 10 mandamentos que alguém lhe colocar, eu acho que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte, né? Porque Deus vai resolver. Às vezes tem gente que fica com medo de perder o emprego, medo de fazer isso, né? Do que vão dizer se você estiver sendo crente, cristão, evangélico, seguindo um estilo de vida, um hábito diferente e de ser colocado para fora de alguma comunidade, né? Do grupo de amigos, enfim, muita gente fica pensando nisso tudo, né? Nos problemas que pode ter por conta da sua fé em Deus. E aí fica o recado pra gente que Deus, a gente tem que ficar em paz, aquietar nosso coração no sentido de entregar nas mãos de Deus, né? Deixa essa angústia, deixa essa preocupação e entrega nas mãos de Deus. Ora que Deus vai prover tudo. Então, assim, e como aqui o guia fala, não está dizendo que aprova nem que desaprova nada dessa conduta, desse pedido aí de ir, de estar presente também no templo, em fazendo coisas em lugares indevidos, né? Então, é só de falar assim, espere no Senhor, confie nele, fique em paz, não se preocupe com isso, que Deus só julga o seu coração e que ele vai prover. Bom, então ele deveria partir em paz, não em dúvida ou incerteza inquieta, né? E agora como é que eu vou fazer? Meu Deus, ficar preocupado. Eu acho que é a pior de todas as coisas, né? Essa sensação de estar fazendo coisa errada e estar indo e não querer, esse conflito interno. Deus tinha sido bom para ele e ele encontraria felicidade e paz em seu conhecimento e adoração a Deus. Naamã era um novo convertido, um homem com escrúpulos conscientes, que cresceria em força e sabedoria se apegasse à sua fé recém-encontrada. Deus conduz novos convertidos passo a passo e conhece o momento apropriado para pedir uma reforma em determinada questão. Então, deixa esse exemplo também que a conversão, né, às vezes vem de forma passo a passo. Não é da noite para o dia, de forma radical, que você vai mudar tudo, que as pessoas às vezes sentem tanto baque na vida que não conseguem. Né? Então as pessoas têm que ir ali amadurecendo, né? Tem muita gente que tem vícios como fumo, álcool, né? Trabalho dia de sábado, diversos outros vícios, e a pessoa precisa de tempo para ir diminuindo até abolir isso da sua vida, né? A gente tem que ter paciência. Aí vem a pergunta de novo, como lidar com as pessoas, especialmente aquelas que vêm de origem não cristã, que têm hábitos culturais diferentes, alimentares diferentes, né?
Gente, comida mesmo, que a gente sabe que tem comidas que são impuras. E eu acho que é um dos maiores desafios para quem gosta muito de comer. Graças a Deus, para mim isso não é problema, né? Que é viciado em algum tipo de comida que a Bíblia condena. E a pessoa fica ali, né? Lutando contra si. Enfim. Então a gente tem que ter uma certa paciência, tem que pedir a Deus sabedoria, orientação, mas também fazer a nossa parte, porque não dá pra gente ficar errando, sabendo que tá errado, pedindo perdão a Deus e fazendo erro. Não dá, porque aí também a gente já parte por uma outra linha que talvez a gente deva estudar aqui pra frente. Aqui tem um comentário do professor brasileiro, que é bem legal também. O profeta Eliseu foi compreensivo com Naamã, que levou 2 sacos de terra de Israel para ele adorar a Deus em sua terra, e foi sincero ao dizer que era acompanhante do rei da Síria e o conduzia ao templo do deus Rimon. Então aqui tá, mais uma vez, trazendo um pouco daquela interpretação que eu tive, né? O professor brasileiro também coloca, ó, que ele iria acompanhar o rei da Síria, conduzindo-o até o templo, né? Ele garantiu que não ia mais adorar esse deus, mas o Deus de Israel. O profeta foi compreensivo e disse: vá em paz, né? Eliseu sabia que Naamã iria resolver essa pendência com um tempo. Então Eliseu já sabia, o profeta também falou: não, com o tempo ele vai resolver isso aí. Vai colocar outra pessoa para levar o rei, vai fazer algumas coisas para não precisar estar mais lá naquele recinto, né? No trato com as pessoas que vêm a Cristo, é preciso tratá-las com sabedoria e ajudá-las a melhorar na fé de forma progressiva. E a gente que tem esse papel já de igreja, que já é, né, cristão há um bom tempo, principalmente quem é pastor, ancião, né, discipulador, tem que ter calma, porque às vezes as pessoas querem colocar regras muito duras, que a pessoa mude de vida rápido e às vezes isso afasta as pessoas. Querem colocar ali regras, como ele colocou aqui: vou levar a terra para adorar lá, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. Se preocupa tanto com a forma que tem que fazer, com a aparência, e esquece o principal, que é o coração, a mente, né, e o intuito verdadeiro. Então que a gente possa se desapegar dessas práticas meio que radicais, extremistas, e que se a pessoa não fizer, ela não vai ser crente, tem que largar isso, tem que largar aquilo, porque cada um tem o seu tempo para o Espírito Santo tocar, a pessoa ser convertida, e aí sim, ela mesma por si só tomar a decisão de forma confortável, né? Para finalizar, hoje ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas um estudo bem interessante. A ilustração aqui do professor brasileiro: quando o poderoso rei Canute impediu a entrada dos missionários no norte da África, era para se temer, pois esse rei era muito cruel e não admitia contestação de suas ordens. Os missionários poderiam ter desistido e ido para outros lugares evangelizar, mas eles viram ali um desafio do Espírito Santo para eles. Então, o rei da África lá, muitos missionários querendo entrar e o rei não deixava, brabo, né? E o pessoal não quis desistir: não vamos para outro lugar não, vamos ficar aqui, né? Durante 10 longos anos, 10 anos, o rei Canute jamais permitiu a entrada de qualquer cristão em seu território, até que seu filho adoeceu e os feiticeiros de sua tribo nada conseguiram fazer para salvar o moço. Foi aí que um missionário disse a um guerreiro que pedisse ao rei permissão para um médico missionário entrar no território e salvar o filho dele. Então imagina, 10 anos ali, sem deixar, o filho do cara ficou doente do rei, e souberam, né, os missionários souberam, e aí falou: ó, deixa o nosso médico ir lá olhar o filho dele, pergunta a ele se ele deixa, né, nosso médico aqui, missionário. O rei permitiu, e às vezes, né, ó a dificuldade, né, a Deus permitindo aí que as coisas aconteçam, para um propósito muito maior, né? O rei permitiu e o médico missionário fez alguns procedimentos e chegou até mesmo a operar o moço que estava com a crise de apendicite. Por causa disso, o rei Canute ficou agradecido aos missionários e permitiu agora que eles falassem de Jesus para ele. O coração foi tocado e ele se converteu a Jesus, e milhares de sua tribo aceitaram Jesus como Salvador. Que bênção, né? Os missionários não desistiram e aguardaram a oportunidade ideal para Deus atuar e salvar aquele homem poderoso. Hoje Deus quer salvar muitos assim. Então a gente tem que ter paciência, porque a gente não sabe a crença limitante que outra pessoa tem, né? O hábito, a cultura, às vezes ele julga a gente, ele vê a gente com outros olhos, com ceticismo, com descrença, como aproveitadores, enfim. Vários estereótipos que colocam aí no cristão, né? Que acha que é ladrão, acha que é isso, acha que é aquilo, que é santo do pau oco, enfim. E aí Deus vai prover um momento certo para a gente poder levar a mensagem e a pessoa ser tocada. Ellen White, em um dos seus livros aqui, é Medicina e Salvação, 312 a página, coloca aqui: ó, o convite do evangelho deve ser feito aos ricos e pobres, aos poderosos e aos humildes, e precisamos imaginar meios para levar a verdade a novos lugares e a todas as classes de pessoas. Então tem que ser criativo, inovador, pensar como é que a gente vai poder fazer isso. Não é fácil, mas inspirado no Espírito Santo e com fé em Deus a gente consegue, né, se preparando. Então é isso, ficou mais longo, mas curte, comenta o que é que você achou aí, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e obrigado por me acompanhar aqui em mais um estudo. Espero você no próximo estudo aí amanhã, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.